Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Oi, a paz do Senhor, bom dia, irmãos. Que bom a gente poder estar aqui, né? Deus reservou esse dia para nós, mais um dia aí abençoado para a gente agradecer a Deus. Então, hoje no nosso devocional, eu queria ler com você rapidamente lá em Daniel, capítulo 6, no versículo 10. Vamos ler? Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Bom, aqui a gente aprende muita coisa com Daniel. E a gente sabe que essa história, ela fala de quando Daniel ele foi jogado ali na cova dos leões. Mas o interessante aqui é que a dedicação de Daniel a Deus, ela é muito evidente. E mesmo depois que ele soube da nova lei e soube do castigo que essa nova lei traria para aqueles que a desobedecessem, Daniel ele se mostrou dedicado e temente a Deus, porque ele voltou para sua casa e ele foi fazer aquilo que ele costumava fazer. Então, o interessante é a gente observar que Daniel ele não voltou para sua casa para orar diante do que estava acontecendo, diante do que estava se levantando contra a vida dele, diante dessa nova lei, diante dessa trama toda que estavam fazendo para pegar ele. Mas o contrário, Daniel ele voltou justamente porque era comum, fazia parte da sua vida, ele buscar a Deus, ele orar a Deus, se ajoelhar, e ele fazia isso 3 vezes por dia, o que a Escritura narra para nós. A Escritura não diz pra gente como ele aprendeu a fazer isso, né? Como ele ficou acostumado a sempre orar. Mas a gente supõe que pelo fato de seus pais poderem ter ensinado isso para ele. E aí fica um alerta para nós o quanto é importante a gente ter essa prática em casa, não só para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, mas para que também os nossos filhos eles venham aprender conosco. E não só os nossos filhos, mas aqueles que não têm filhos, a sua família possa ver na sua vida um testemunho, né, maravilhoso de Deus, de relacionamento com o Senhor. Então Daniel, ele costumava orar e ele fazia isso 3 vezes. Bom, a observação aqui que fica para nós é sobre a dedicação, né? A pergunta que fica é o quanto nós temos nos dedicado a essa busca de ter um relacionamento com Deus. Veja que todos nós, quando nós gostamos de alguma coisa ou de alguém, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos ao máximo para querer aprender, para querer melhorar, para querer avançar, crescer, para querer ter um relacionamento com alguém, para querer estar perto, né? Para estar perto de alguém. Então você se dedica, você se doa, você se entrega e você se empenha ao máximo para querer sempre ter o melhor e para dar o melhor, seja para essa pessoa, seja para sua família, porque você ama, porque você se interessa por isso ou por aquela pessoa, e aí você se dedica nisso. Não é? Então, por exemplo, quando a gente começa estudando, a gente começa essa escala, né, do estudo, e aí a gente termina o 2º grau, e aí a gente quer buscar um 3º grau, aí depois a gente quer buscar se especializar, e aí depois a gente quer sempre mais e mais. Por quê? Porque a gente quer ter um bom emprego, a gente quer passar num concurso, a gente quer montar uma empresa, enfim. Então você se dedica, né? Você se dedica ao máximo a aprender, para desenvolver melhor aquilo. Seja um projeto, você se dedica naquele projeto, para que além do que está ali no papel, ele saia desse papel e se concretize. Então, tudo na nossa vida, se a gente for olhar, é uma dedicação. E na nossa vida espiritual não pode ser diferente. Nós precisamos nos dedicar.
A gente não pode esperar somente pelas outras pessoas se dedicarem para passar esse conhecimento para nós ou para orar por nós. Nós precisamos nos dedicar no estudo da palavra, no devocional. Nós precisamos nos dedicar em ter uma vida diária de oração com Deus, de relacionamento com Deus. Eu não posso terceirizar o meu relacionamento com Deus para outras pessoas. Eu preciso buscar, eu preciso me dedicar. E essa dedicação, como Daniel aqui, ela nos ensina que deve ser diária e que deve fazer parte da nossa vida. Isso deve ser um costume nosso natural. Amém? Então a pergunta que fica, você e eu, nós temos nos dedicado a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus, a orar, e veja que não é de qualquer forma, né? Essa dedicação, ela por si só, ela já diz que não é algo rápido, mas é algo que deve ser ali, construído diariamente e que deve ser prazeroso. Não deve ser às pressas, porque aí não é um relacionamento, né? Já não vai ser uma oração, já não vai ser um diálogo, vai ser como uma coisa já mecânica. E um relacionamento com Deus, ele deve ser algo espontâneo, algo que você queira e deseja, sabe? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos beber água, nós precisamos nos alimentar, mas nós precisamos também de Deus. A nossa alma, ela precisa desse Deus maravilhoso, né? Então, que você nessa manhã venha refletir sobre isso. Como tem sido, como está sendo a sua vida diária com Deus? Bom, a gente vê pelas visualizações dos devocionais da igreja, nós temos nos empenhado ao máximo, não só para passar para os irmãos, mas isso é para nós também. Isso nos edifica. Mas nós vemos que as pessoas, elas pouco se interessam em colocar um tempo, sabe? De passar uns 10 minutos, 11 minutos ali, vendo o que Deus quer falar, compartilhando os devocionais, aprendendo com os devocionais. Então nós precisamos parar um pouco e refletir, amados. O que nós temos feito da nossa vida com relação ao Senhor, a nossa busca? Nós não devemos achar que a dedicação a Deus é somente ir uma vez na semana à igreja, cultuar a Deus, louvar Ele ali. Não, não é só naquele momento, mas é na sua vida diária, dentro da sua casa, no seu quarto, onde ninguém vê. É nesse momento que você precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Isso é dedicação, é você se empenhar e você querer buscar e aprender a palavra de Deus, tirar um tempo para conversar com Deus e não só pedir, mas falar, dizer bem do nome dEle, sabe? Se alegrar na presença dEle, apenas sentir a presença do Espírito Santo. E às vezes você não vai sentir, acordar do nada e querer, sabe, estar totalmente cheio de vontade para estar ali buscando a Deus. Mas você precisa dar cada dia um passo. E quando você vai fazendo isso, você vai vendo que depois vai ser tão fácil, é tão natural você fazer, que você vai sentir prazer na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, a palavra que fica hoje para nós refletirmos é sobre a nossa dedicação em buscar a Deus. Amém? E eu tenho certeza que todas as vezes que nós nos dedicarmos a essa busca diária com o Senhor, jamais nós vamos sair dali decepcionados. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos dar ânimo, força, coragem e esperança. Amém? Feche os seus olhos, queria orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia. E nós queremos, Senhor, te pedir somente que assim como Daniel, Pai, nós sabemos como terminou o final dessa história. O Senhor deu livramento a ele ali na cova dos leões, Pai. Porque ele era, Senhor, o teu servo fiel. Ele estava sendo injustiçado e o Senhor foi com ele, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que da mesma forma o Senhor coloque dentro dos nossos corações vontade, Senhor, para te buscar. A mesma dedicação que estava na vida de Daniel, em de te buscar, Senhor.
Faz isso em nossas vidas, Pai. Coloca isso em nossos corações. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e não desista de buscar a presença de Deus. Amém? Mais do que tudo, o nosso Deus, Ele é tudo o que nós precisamos. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo se você puder. Compartilhe todos os devocionais. Não deixe de acompanhar. Amém? Até amanhã no próximo devocional. Tchau. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem.